Olá, aficionados por história e curiosos de plantão. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos tópicos mais controversos e fascinantes do Egito Antigo: os casamentos de Cleópatra com seus próprios irmãos. Preparem-se, porque a história da última rainha do Egito é muito mais complexa e chocante do que Hollywood nos fez acreditar. Quando pensamos em Cleópatra, a primeira imagem que vem à mente é a de uma governante poderosa, sedutora, que conquistou os corações de Júlio César e Marco Antônio. Mas antes de tudo isso, Cleópatra teve que navegar nas águas traiçoeiras da política e da tradição de sua própria família, a dinastia Ptolemaica. Para entender por que ela se casou com seus irmãos, precisamos voltar um pouco no tempo. A dinastia Ptolemaica, que governou o Egito por quase 300 anos, não era egípcia de origem, mas sim grega macedônica. Eles eram descendentes de Ptolomeu e Sóter, um dos generais de Alexandre o Grande. Desde o início, eles adotaram uma prática que hoje nos parece impensável, mas que para eles era uma estratégia de poder: o casamento entre irmãos. Por que faziam isso? Havia algumas razões principais. A primeira era a pureza da linhagem real. Eles acreditavam que, ao casarem-se dentro da própria família, manteriam o sangue real puro e divino, sem misturá-lo com o de nobres de menor status ou estrangeiros. A segunda razão era a consolidação do poder. Manter a riqueza, as terras e a influência política dentro do círculo familiar imediato evitava disputas de sucessão e a fragmentação do reino. O poder não era dividido. Essa prática também era uma forma de imitar os deuses egípcios que eles adoravam, como Ísis e Osíris, que eram irmãos e casados. Ao fazerem isso, os Ptolomeus se posicionavam não apenas como governantes, mas como figuras divinas aos olhos do povo egípcio, legitimando ainda mais o seu domínio. Então, para a jovem Cleópatra casar-se com seu irmão, não era uma questão de escolha pessoal ou amor romântico, mas sim uma obrigação dinástica, um movimento político calculado e esperado. Agora, vamos conhecer o primeiro marido e irmão de Cleópatra, Talamu XIII. Quando o pai deles, Ptolomeu XII, morreu, ele deixou o trono para ser governado conjuntamente por Cleópatra, que tinha cerca de 18 anos, e seu irmão mais novo, Ptolemo XIII, que tinha apenas 10. Para selar esse acordo e seguir a tradição, eles se casaram. Imaginem a cena: uma adolescente ambiciosa e inteligentíssima, forçada a dividir o poder com uma criança, que por sua vez era manipulada por um grupo de conselheiros ambiciosos, como o eunuco Potino. Desde o início, essa parceria estava fadada ao fracasso. Cleópatra não era o tipo de pessoa que se contentava em ser uma mera figura decorativa. Ela era astuta, falava várias línguas e entendia de política, economia e guerra. Ela começou a tomar decisões por conta própria, colocando seu rosto e nome em moedas sem o do irmão, o que era um ato claro de desafio. Os conselheiros de Ptolomeu XIII viram Cleópatra como uma ameaça ao seu poder e influência sobre o jovem faraó. Eles começaram a conspirar contra ela, envenenando a mente do garoto e espalhando propaganda negativa. A tensão cresceu tanto que uma guerra civil eclodiu. Cleópatra foi forçada a fugir de Alexandria, exilada no deserto. Mas ela não desistiu. Ela reuniu um exército de mercenários e se preparou para lutar pelo que acreditava ser seu por direito: o trono do Egito. É nesse cenário caótico que uma das figuras mais importantes da história romana entra em cena: Júlio César. César chegou ao Egito perseguindo seu rival, Pompeu, sem saber que estava prestes a se envolver diretamente na guerra civil egípcia. Os conselheiros de Ptolomeu XIII, numa tentativa desastrada de agradar César, assassinaram Pompeu e apresentaram sua cabeça ao general romano. A reação de César não foi a esperada. Ele ficou horrorizado com o assassinato de um cônsul romano e decidiu intervir na situação para restabelecer a ordem. Foi então que Cleópatra fez sua jogada mais famosa e ousada. Sabendo que não poderia simplesmente marchar até o palácio,
ela planejou o encontro secreto com César. A lenda, popularizada por Plutarco, conta que ela foi enrolada em um tapete menos algumas fontes. Dizem que foi um saco de linho e contrabandeada para dentro dos aposentos de César. Quando o tapete foi desenrolado, lá estava ela, a rainha do Egito, em toda a sua glória e determinação. César ficou imediatamente impressionado, não apenas por sua beleza, mas principalmente por sua inteligência, sua coragem e seu carisma. Eles conversaram durante a noite, e Cleópatra o convenceu de que ela era a governante legítima e mais competente para liderar o Egito, um aliado crucial para Roma. César concordou em apoiá-la. O que se seguiu foi uma curta e sangrenta guerra. Em Alexandria, as forças de Ptolomeu XIII foram derrotadas, e o jovem faraó, ao tentar fugir, acabou se afogando no rio Nilo, sobrecarregado pelo peso de sua armadura de ouro. Com Ptolomeu XIII fora do caminho, César consolidou Cleópatra no poder. Mas a tradição ptolomaica ainda precisava ser respeitada, pelo menos na aparência. Para manter a estabilidade e a legitimidade, Cleópatra precisava de um corregente masculino. E quem melhor para o papel do que seu outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV? Assim, Cleópatra, agora com cerca de 22 anos, casou-se com seu segundo irmão, Ptolomeu XIV, que tinha por volta de 12 anos. Diferente do primeiro, este casamento foi puramente uma formalidade política. O poder real estava inteiramente nas mãos de Cleópatra, com o apoio inabalável de Roma e de seu amante, Júlio César. Ptolomeu XIV era um faraó apenas no nome, uma sombra que seguia a rainha. Cleópatra e César iniciaram um famoso romance. Eles fizeram uma luxuosa viagem pelo Nilo, e ela deu à luz um filho, que chamou de Ptolomeu César, mas que ficou conhecido por todos como Cesarião, o pequeno César. Para a Cleópatra, Cesarião não era apenas o filho que amava, ele era a personificação de sua ambição máxima, a união do Egito e de Roma, a criação de um império helenístico romano, que seus descendentes governariam. Ela chegou a levar seu filho e seu marido erma Ptolomeu XIV para Roma, onde viveu como convidada de César. Sua presença causou um grande escândalo na conservadora sociedade romana, mas os planos de Cleópatra e César foram brutalmente interrompidos em 44 a.C., código, com o assassinato de César no Senado. A morte de César deixou Cleópatra em uma posição extremamente vulnerável. Seu principal protetor havia sido eliminado. Ela rapidamente retornou ao Egito. E pouco tempo depois, seu irmão-marido, Ptolomeu XIV, morreu misteriosamente. Muitos historiadores antigos, como Flávio Josefo, afirmam sem rodeios que Cleópatra o envenenou. Por quê? Com César morto, Ptolomeu XIV não era mais uma formalidade inofensiva. Ele estava se aproximando da idade adulta e poderia se tornar um rival, um ponto de convergência para facções que quisessem derrubá-la. E, mais importante, sua morte abria caminho para que ela nomeasse seu próprio filho, Cesarião, como seu corregente. E foi exatamente o que ela fez. Ptolomeu XV Cesarião, aos 3 anos de idade, tornou-se o novo faraó, ao lado de sua mãe. Agora, Cleópatra não dividia o poder com um irmão rival, mas com seu próprio filho, garantindo que o controle permanecesse absoluto em suas mãos. Em resumo, os casamentos de Cleópatra com seus irmãos não foram histórias de amor, nem mesmo de afeto familiar. Foram atos políticos calculados, impostos por séculos de tradição dinástica. O primeiro casamento, com Ptolomeu XIII, foi uma luta amarga pelo poder que terminou em guerra civil. O segundo, com Ptolomeu XIV, foi uma fachada política para manter a estabilidade, enquanto ela consolidava seu poder com a ajuda de Roma. Esses episódios revelam a verdadeira natureza de Cleópatra, uma estrategista implacável, disposta a fazer o que fosse necessário para sobreviver e prosperar no mundo brutal da política antiga. Ela usou a tradição quando lhe convinha e a descartou quando se tornou um obstáculo. Ela não foi apenas uma vítima das circunstâncias, ela foi uma jogadora ativa e brilhante, que moldou seu próprio destino
usando as ferramentas que tinha à sua disposição, incluindo os controversos casamentos com seus irmãos. A história dela nos ensina que, para entender figuras históricas, precisamos olhar para além dos mitos e compreender o contexto em que viveram. A vida de Cleópatra foi uma saga de poder, ambição, traição e sobrevivência. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre as decisões de Cleópatra. Se você gostou de desvendar mais um mistério da história conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!